Boa noite a todos. Vamos começar agora, então, a nossa aula aberta do Clube de Leitura, de autoria feminina. Eu sou César Garcia Lima, estou aqui para dar as boas-vindas a vocês em nome da Vou da Palavra. Agradeço a presença de todos e lembrando que esta aula vai ser gravada, vai estar disponível nas nossas redes e hoje é o pontapé inicial dessas nossas atividades de oficinas e clube de leitura. E então já estamos aí oficialmente no ar, né? A Renata Fernandes Madaleno é a coordenadora do Clube de Leitura. A Renata é doutora em Estudos de Literatura pela PUC Rio e jornalista e autora do livro que eu até consegui pegar aqui, uma literatura que se quer crítica, da Papéis Selvagem, que trabalha com a diluição de fronteiras entre a crítica literária e a ficção contemporânea, o lançamento da editora Papéis Selvagens. E só antes de passar a palavra para a Renata, queria falar da nossa intenção de pensar este momento, né, de trabalhar com autoras contemporâneas e que com quem nós compartilhamos a mesma época, né, os mesmos conflitos, os mesmos impasses, os mesmos problemas e também essas possibilidades tecnológicas que tanto nos distanciam, mas também que possibilitam uma troca maior e mais intensa, né? Então, com isso, eu passo a palavra à Renata, pensando que o nosso clube de leitura tem essa intenção de pensar, de expor, né, apresentar algumas autoras e também mapear as leituras de cada um, e uma coisa que a Renata vai poder falar com muito mais detalhe. Obrigado, Renata. Uma palavra. Olá, a Sônia quer falar alguma coisa. Você quer falar, Sônia? Levantou a mão. Eu Não acho sei que se. talvez seja só uma saudação. É, pode Essa, ser. Sônia. Vamos Olá, começando com as bem-vinda. saudações. Se você quiser, Sônia, não estiver conseguindo falar, escreve aqui no bate-papo que a gente responde. Se alguém quiser falar alguma coisa também e tiver fechado, escreve aqui no bate-papo, que aí a gente pede para o Bruno, né, César? Abre. Sim, sim. Uma coisa importante, antes que eu me esqueça. Eu agradeço muito a editora Politeama, que começa hoje uma parceria com a Voo da Palavra, também ao Bruno Simonetti, que nos assessora aí na logística dessa aula, e, enfim, outras parcerias virão. Renata. Chegou a Celina. Celina, minha amiga. Ô, Celina, que bom te ver aí. Ó, que felicidade. Tudo bom? Eu adoro esse clima assim de encontro. Gente, eu vou compartilhar uma tela porque eu preparei um PowerPoint só para explicar mais ou menos como é que vai ficar o Clube da Leitura, falar um pouquinho sobre essas escolhas que a gente fez, né? Por que essas autoras, por que escritoras. Então, eu fiz um PowerPoint para explicar. A minha vontade é que seja um bate-papo bem informal. Se alguém quiser pegar uma xícara de café, um café com leite, um chazinho, acho que é um momento. Clube de leitura é momento disso, né? De relaxar. Se alguém quiser fechar aí a câmera para ficar mais à vontade, fiquem à vontade. Acho que é para a gente curtir. Eu vou compartilhar a tela. No momento em que eu compartilho a tela, eu não consigo mais enxergar vocês. Então, se não estiver funcionando, César, você me avisa? Ó, Renata, não está direito, ou qualquer coisa que vocês queiram aí falar comigo. Vou tentar aqui, então, compartilhar. Espera aí. César, vê se está funcionando bem, tá? Hein, César, está funcionando? Não estou ouvindo, não sei se ele está Está mudo. funcionando, tudo certo. Então Pode tá deixar o ótimo. microfone aberto, Bruno. É, eu botei. Daqui a pouco eu falo por que a gente escolheu esse título aí para o Clube da Leitura, que acho que daqui a pouquinho vai ficar claro.
Eu comecei botando aí, olha, sobre a mediadora, porque, na verdade, o César botou várias credenciais, né, doutora, porque, enfim, as pessoas acham importante. Mas eu acho que, no caso do Clube de Leitura, eu queria me apresentar como uma leitora, que a gente ficasse como iguais, né? Vou falar em cada encontro, vou falar sobre as escritoras, vou apresentar um pouco da obra delas, um pouco sobre o livro que vai ser discutido, mas a ideia é que seja realmente um encontro gostoso, que a gente fique, né, não importa se é doutor em literatura, somos todos leitores, né? Um espaço que a gente consiga se sentir à vontade para falar sobre o que a gente tiver vontade de falar, para ressaltar, sem tanta... a minha vontade de tirar essas credenciais é pensar que é legal a gente ficar sem tantos tatos, assim, sem tanto tato para pensar o que eu vou destacar, o que eu vou falar sobre essa obra. A gente vai falar sobre o que der vontade, sobre o que despertar, sobre a temática, sobre a maneira de escrever, né? Sobre o que cada um quiser ressaltar aí dos livros que estiverem sendo discutidos. Quando a gente pensou também o que ia oferecer, né? A gente pensou nessa explosão que teve de clube de leitura durante a pandemia. A gente pensou nesse momento de encontro, né? O quão gostoso é esse encontro com o livro. E essa leitura que normalmente é tão solitária, a gente lê, né? Você lê sozinho um livro, então você ter a possibilidade de compartilhar suas impressões com outras pessoas é uma delícia. Então, a gente pensou justamente em tentar promover, fazer desse clube de leitura um momento mesmo de encontros, que cada um pudesse aí interagir com as suas impressões, dizer o que gostou, o que não gostou, sem um espaço aí para ter liberdade. O que é bacana do clube de leitura, que eu queria ressaltar, é você conhecer novos autores. Então, a gente fez uma seleção aí prévia, são 6 encontros. Então, eu e o César, a gente ficou discutindo aqui, né, montamos aí um pouco juntos essa seleção, fizemos uma seleção prévia, mas eu acho que é legal deixar aí a possibilidade de alguns encontros em que a gente possa escolher juntos o autor que quer estudar e o livro que quer ler. Então, tem essa questão de você conhecer novos autores, novas narrativas, e também aprofundar a obra de um determinado autor. Tá? Essa é uma possibilidade também, de você escolher, em vez de um romance para trabalhar no mês, alguns contos. Então, você começa a conhecer mais narrativas de um mesmo autor e começa a ter uma ideia mais ampla, né, da obra daquele escritor. A nossa vontade é fazer do clube de leitura um momento de respiro do dia, essa correria que a gente tem, então é fazer um encontro gostoso. Então a ideia é ser muito mais essa troca do que uma aula. Então é esse momento de relaxamento, de pegar uma xicrinha de café, de sentar numa poltrona confortável, de pegar o livro, e aquele livro que a gente leu e sublinhou e anotou, e, enfim, a gente normalmente faz isso na nossa intimidade, né? Lê, sublinha, anota, escreve num papelzinho. A ideia é que a gente fale para os outros e compartilhe aquilo que gostou, aquilo que anotou, aquela frasezinha que a gente escreve no canto da página, né? Um momento de compartilhar e relaxar aí nessa rotina que geralmente é tão corrida, né? Como é que a gente pensou em organizar e como é que vai funcionar aí esses encontros? É claro que a ideia é estar aberto também para sugestões, mas a gente pensou em realizar encontros quinzenais. Cada mês vai ser um livro, já estão selecionados, são 6 encontros. Então, a gente já selecionou a leitura dos 4 primeiros meses. No primeiro encontro, é um momento em que eu vou falar um pouquinho sobre aquele autor.
em que eu vou... e aí eu quero ter o cuidado de não falar com certezas tão... tipo, a obra dela é assim, deixar espaço para que vocês também possam intervir com a opinião de vocês e as impressões de vocês sobre cada escritor e sobre cada livro. Mas, então, a ideia é eu falar um pouquinho desse autor e mostrar como aquele livro, como aquele romance foi recebido pela crítica, pela imprensa. E aí, depois, no primeiro encontro, a gente vai definir, olha, primeiro encontro, a gente vai ler o livro até a página X. E aí eu falo sobre o autor, um pouquinho sobre essas impressões da imprensa e da crítica, e a gente discute as nossas primeiras impressões sobre aquele livro. Então, lemos a metade. Como é que foi? Como é que é a escrita? É difícil, não é? Me identifiquei, não me identifiquei? E aí, isso me fez lembrar uma história que eu vivi, e aí a gente pode soltar a imaginação nas discussões. E no segundo encontro do mês, né, o último, é o momento da gente já lemos o livro todo, e aí vamos bater papo sobre ele, o que a gente achou, como é que foi, aquela impressão que a gente teve no início, aquilo se confirmou, como é que foi essa leitura para a gente. O momento de trocar, de falar e de, enfim, ressaltar trechos, comentar sobre personagens. E aí a ideia é justamente ter liberdade, né? Um espaço para troca, sem julgamentos. Então, cada um pode trazer o que sentiu, se foi difícil, se não foi, se foi muito, se identificou muito ou não, ou até impressões sobre a escrita, a maneira como essa autora se coloca. São autoras que têm, né, estilos diferentes de escrita. A gente pode ressaltar isso. A ideia é crescer junto, né? É trocar. Não é uma aula, é esse espaço de troca, né? Por isso que eu falei que, se eu pudesse, a gente sabe que né, essas credenciais são valorizadas na nossa sociedade, mas se eu pudesse, no Clube da Leitura, eu nem falaria dos diplomas, eu falaria me posicionaria como uma leitora, assim como todos que estão aqui, né? Por que a gente escolheu só escritoras, né? Então, essa vontade de ler a obra de escritoras, de valorizar a produção das autoras. Eu não vou falar que são nacionais, não, porque tem de outras nacionalidades. E aí, vou falar bem resumidamente, só para justificar o fato da gente ter feito essa escolha, a gente pensou nesses muitos apagamentos das escritoras ao longo da história. Então, se a gente for olhar o que se estuda nas escolas, o que se estuda nas universidades, nos autores que estão na Academia Brasileira de Letras, nos escritos que são cultuados, quando você pensa, fala o nome de um grande escritor brasileiro, Machado de Assis, é sempre um homem, né? Então, nós temos muitas mulheres, se pensar só no Brasil, muitas mulheres escreveram, mas foram muitas histórias de apagamentos, né? Muitas mulheres que não eram, o que elas faziam não era valorizado. Então, botei ali alguns exemplos, né? Júlia Lopes de Almeida, que foi uma escritora atuante no século XIX, que foi uma escritora que participou de toda a formação da Academia Brasileira de Letras. Quando a Academia Brasileira de Letras foi inaugurada, quem foi convidado a compor aí esse corpo de escritores foi o marido dela, que era uma figura apagada em um escritor que ninguém conheceu, mas porque ela era mulher. Então, foi feita aí nos moldes da França, então aqui no Brasil a gente copiou esse modelo e ela ficou de fora.
escreveu muito, e escreveu defendendo aí questões femininas super importantes, e a obra dela ficou absolutamente esquecida. Há pouco tempo é que a gente teve aí, ela começou a ser publicada novamente, uma série de estudiosos começaram aí a retomar essa obra, e aí ela começou a aparecer. E a gente começou a descobrir quem foi essa mulher, Cassandra Rios. Então, um preconceito enorme em relação ao que ela escreveu, textos que falavam de homossexualidade feminina, totalmente apagada, e ninguém estuda, ninguém fala, como algo que não tem aí muito valor. Há poucos anos atrás começou a ser resgatada aí a obra dela, e começamos a descobrir novamente, né, quem foi Carolina Maria de Jesus. Então, na década, em meados já do século XX, ela aparece, né, ela aparece com seus diários, essa escrita, uma escrita aí muito vista como a fala de determinado setor da sociedade. Então, uma mulher aí que vem das comunidades e é destacada como a fala de determinada parcela da sociedade, mas depois de um tempo também a obra dela não ficou como um valor literário, e há uns anos atrás ela passou a ser resgatada. Então a gente está nesse momento de resgate daquelas autoras que escreveram e que lançaram livros incríveis e que ficaram esquecidos e sem memória. E a gente está num momento aí de muita publicação de escrita feminina. Botei esse ponto aí para a gente pensar que, olha, a Academia Brasileira de Letras surge no finalzinho do século XIX. A primeira mulher que entra na Academia Brasileira de Letras foi em 1977. Foi a Raquel de Queiroz. E até entrar outra, pelo pingadinho, as fotos que a gente tem, quando morreu Lígia Fagundes Telles, os jornais começaram a publicar a foto dela, né, sentadinha lá com o fardão, e só tinha ela, Raquel de Queiroz, um mar de homens, né? Então, a gente vem aí valorizar um pouco dessas histórias também, pensar sobre esses escritos, né? Pensar sobre suas temáticas. Então, a gente está num momento atual de muito mais liberdade de escrita. Então, as nossas autoras agora, né, e nossas, não estou falando de brasileira, nossas aí, né, escritoras que estão escrevendo, elas têm falado dos mais diferentes temas, não cabe nem mencionar quais são, escreve de qualquer coisa, né? Mais espaço, então você vê mais mulheres sendo publicadas, maior possibilidade de publicação. É claro que a gente está num momento muito propício, né, para que esses escritos floresçam, porque a gente tem aí, depois da chegada da internet, a gente tem todo mundo com a possibilidade de participar e mostrar sua voz, e com um local de publicação. Então, a gente conseguiu aí uma maior visibilidade, né? Então, todo mundo que gostava de escrever em determinado período criou um blog, depois nas redes sociais passou a publicar seus textos, e a partir daí foram ganhando mais visibilidade em determinado nicho, e começaram a aparecer para editoras e começaram a ser publicados. E aí essas mulheres estão dentro desses espaços, graças a Deus, né? E aí a gente está com essa vontade de pegar esses escritos, né, e pensar um pouco sobre isso. Você pensar que esse escrito, então, esse título que a gente botou é um pouco aí uma provocação, né? Porque essa ideia de escrita feminina, olha, para a gente escrever o resuminho aqui, né, César? Para a gente escrever o resuminho de como seria o clube de leitura, ficamos um tempão, porque escrita feminina virou um termo pejorativo, né? Como uma escrita. Se você pensar como é que você vai definir uma escrita feminina,
Eu não preciso definir aqui para vocês, né? Todo mundo sabe. Você imagina uma escrita delicada, intimista, poética, talvez, descrevendo ambientes cotidianos, né? Uma escrita de uma vida dentro de casa. Então, criou-se no nosso imaginário o que é aí essa escrita feminina. E, propositalmente, a gente escolheu aí histórias de amor. Então, são livros que são, de certa forma, histórias de amor. Então, a gente foi para o lado do óbvio para mostrar que aquilo também não é nada óbvio, né? Então, são histórias de amor estranhas, mas nem tanto. Esses estranhas, não que sejam estranhas, é só para dizer que não são as histórias de amor que estão no nosso imaginário, né? Aquela história de amor clássica. Então, são diferentes formas de falar sobre o amor. A mulher, né, essa escritora, escreve o que ela quiser. Então, estilos muito diferentes, né? E é por isso também um pouco que a gente deixou, né, 4 meses, né, já definidos e 2 meses para pensar junto. Então, nesse primeiro, né, no 5º mês, eu vou trazer algumas possibilidades e a gente decide numa votação. No 6º mês, pode ser que surja aí uma sugestão vinda do próprio grupo, o que a gente vai ler agora e a gente define junto. Porque é isso, está aberto a diferentes, né, possibilidades, um leque muito grande aí de estilos e de formas de narrativa. Eu queria falar um pouquinho, na verdade, eu trouxe um videozinho sobre cada uma das autoras. Eu vou passar bem rapidinho quais são e depois eu vou voltar aí para a gente ouvir um pouquinho sobre elas, falando sobre os seus próprios livros, tá? Nesses 4 primeiros meses, a gente definiu, primeiro mês, a Natália Timmerman e o Copo Vazio. A Natália Timmerman é uma psiquiatra, né? Uma escritora e uma psiquiatra. E esse Copo Vazio é um livro que rende uma discussão assim bem interessante sobre relacionamentos nessa época de internet. Eu vou botar depois um trechinho para vocês vão verem, ela vai fazer um resuminho sobre o livro dela. Mas é um livro que gerou muita discussão em grupos de psicanálise, em grupos, em turmas, né, de faculdade, as pessoas pensando sobre esse relacionamento na época das redes sociais, dos e-mails, do WhatsApp, dos aplicativos de relacionamento. E é uma história que está nesse universo. E que ela defende que o que o personagem faz no livro é algo que já acontecia antes, porém a tecnologia tornou isso mais visível, né? Depois, a escolha é um inventário das coisas ausentes, da Carola Saavedra, que é uma autora que nasce no Chile, mas que vive aqui já há muitos anos, tem vários livros publicados. Nesse romance, o da Natália Timmerman é um romance também. Nesse romance, é engraçado que, de certa maneira, são 2 textos que falam assim de ausências, né? De algo que foi vivido e que foi apagado, assim, e você sente aquele corte brusco, né? O inventário das coisas ausentes também é um casal que se conhece na faculdade e ela some e ele fica com os diários dela e vai compondo essa personalidade, essas lacunas, essa história dessa mulher. Oi? Alguém falou alguma coisa? Eu não estou ouvindo. Vai compondo as histórias dessa mulher a partir das coisas que ele vai lendo e encontrando. Ele vai fazendo realmente
um inventário dessas ausências que vão além, que vão passar aí além aí do relacionamento. E é uma história que também vai muito além fala da próprio processo de escrita também. Depois, o outro que a gente selecionou foi esse livro aí, Tudo é Rio, da Carla Madeira, que é um livro que fez o maior sucesso, né? Talvez vocês já tenham lido, não sei, talvez vai ser uma possibilidade de ler em conjunto. É um livro, ela tem uma escrita linda, né? Ela é uma publicitária que passou a escrever a partir de 50 anos, ela passou a publicar. E é uma história, ela tem uma escrita muito poética, ela escreve bem bonito a maneira como ela escreve. E essa é a história de um amor que parece lindo, mas que quando nasce aí o filho, né, do casal tem um ato de violência extrema que separa aí esse casal. E aí a história se desenrola, e é um livro aí que vai se construindo num quebra-cabeça, né? Porque ele é feito em partes e você vê a história por diferentes perspectivas, né? Por diferentes personagens, contadas por diferentes personagens. A outra que a gente definiu foi a Paloma Vidal, que é uma autora também que nasce na Argentina, assim que nem Celina, né, Celina? Aí vem lá da Argentina e já mora aqui desde... Sim, mas não li nada dela, sabe? Então, ótimo. Desde os 2 anos que ela mora, né, no Brasil. Ela é uma professora universitária, uma escritora, também tem vários livros publicados. E nesse pré-história, é um livro também bem interessante, um livro fininho, mas um livro que ela vai falando sobre o divórcio dela. E aí ela é como se ela falasse como esse ex-marido, né? Então, é como se fosse uma voz falando com esse ex-marido. E ela vai contando a sua pré-história, né? A história que ocorre antes, né, deles ficarem juntos, antes. Então, o momento em que eles se conheceram, como essa história foi se desenrolando. Também é muito interessante. Eu vou tentar botar aqui, vou interromper um compartilhamento, para tentar botar um videozinho assim para ouvir um pouquinho de cada uma delas. E depois eu separei um trechinho. A Paloma Vidal foi a única que eu não consegui um videozinho dela falando sobre o seu livro. Porque ela é muito convidada para falar sobre... Como ela é uma professora universitária, ela é muito convidada para falar sobre a obra de outros escritores. Acho que por isso que eu tive tanta dificuldade. Porque, enfim, eu achei muito vídeo dela, mas nenhum dela falando sobre sua própria obra. Então, vou tentar aqui compartilhar. Espera aí. Vocês me falam se vai funcionar. Vou botar primeiro esse aqui. Esse é a Natália Timmerman falando sobre copo vazio, tá? Se não tiver... Gente, se não tiver... Eu botei compartilhamento de som, mas se não tiver funcionando, me fala, tá? Deixa eu ver até... Peraí. Deixa eu só ver se aqui no meu computador tá no máximo. Não, tá no máximo, sim. Tá. Então, eu vou lá. Deixa eu tentar tirar isso aqui, ó. O negócio que fica pipocando na tela. Estão ouvindo? Não. Não está funcionando. Não? Não. Vou tentar. Espera aí. Vou tentar interromper aqui o compartilhamento. Vou tentar fazer de novo. Engraçado que eu não sei por que não está funcionando, porque, afinal de contas... Será que você não tem que botar alguma coisa, Bruno? Não, tem que ativar o som.
Tem Você não Eu está já uma. tirando. botei, eu já botei, Ah, eu já Tira, cliquei nesse. Eu já você não botei está nesse. você não tá deixando o seu som mudo, não, né, Renata? Tem que deixar o seu Não, som aberto. não, ó, você não tá me ouvindo falar? Não tá Não, eu tô mudo. dizendo, quando você coloca o vídeo. Não, não tô botando, não. E eu já cliquei, isso aí que a Celina falou, eu já botei. Tem um quadradinho aqui, ó, botando compartilhamento de áudio. Já isso, botei. isso. Não sei por quê. Peraí. Ah, peraí. Agora eu botei de novo. Que na hora que eu botei tela cheia. Renata, tenho uma Oi. pergunta, até que você acertar o som. Os textos, a gente que se providencia ou vocês têm PDF? Ou como que a gente faz? Você deu a lista para a gente comprar os textos, certo? Não, ainda eu tenho eu posso tentar achar um PDF. Posso Ah, tentar ver ótimo. se eu consigo um PDF. Eu, no momento, não tenho. Tenho os livros, mas eu posso tentar conseguir. Tá, então, os encontros são cada 15 dias, é isso? 15 dias. Você vai nos passar um calendário? É. Sim. Ah, Depois, perfeito. Copo Vazio é uma história de um quase relacionamento, né? Entre a Mirella e o Pedro, que se conheceram num aplicativo de relacionamentos. Eles vivem aí uma história curta, de uns 3 meses, aí de repente ele desaparece. A pessoa por detrás daquele perfil acaba parecendo descartável, né? Então por isso que é tão fácil ir embora. No aplicativo passa pro lado, vai ter mais uma pessoa ali, vai ter outra pessoa, se não, essa não servir pode ser a próxima, né? Isso não é de hoje, sabia? Quando eu estava escrevendo Copo Vazio, na verdade, depois que eu tinha escrito Copo Vazio, o livro já estava pronto praticamente. Eu li Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, eu não tinha lido ainda, e eu encontrei lá uma situação de ghosting muito parecida com a que a Mirella sofre. E é curioso, a gente pensa, mas por que essa dor continua hoje? Né? Por que até hoje, a gente não deveria ter superado isso? vou tentar agora passar o outro. Vocês ouviram legal? Funcionou? Sim, Deu para ouvir. Ai, que Só bom. sim. fazendo um adendo aí que ela fala de ghosting, né, que é um termo em inglês usado para esses sumiços afetivos, né, das pessoas que começam a ter um relacionamento e de uma hora para outra desaparecem sem deixar rastros, né? E a gente está que vem muito sendo popularizada aí com a internet, né? A gente fica com os termos em inglês. Né? Não, e é um termo que apareceu agora, e achei super legal ela justamente ressaltar que apareceu agora, mas não é de hoje, né? Uhum. Que, que alguns dos integrantes dos casais somem. A gente não está te ouvindo, Renata. Peraí. Tenta colocar o vídeo, talvez seja a entrada do vídeo. O livro é um inventário em vários sentidos, né? A ideia do inventário de alguém morre ou alguém desaparece e você recebe uma herança, digamos assim. Essa herança, no caso do livro, das duas linhas narrativas do livro, que são duas histórias, na realidade, não separadas, porque uma depende da outra, que elas estão interconectadas ao mesmo tempo, mas elas têm um ponto de partida em comum. O personagem recebe uma caixa. E nessa caixa tem 17 diários. São dois personagens que recebem essa herança e vão fazer a partir dali um inventário das coisas ausentes. Sempre gostei de pessoas sentadas num banco, sozinhas, escrevendo ou desenhando. Dão a impressão de que se bastam, apenas elas e o caderno. São pessoas que não precisam de ninguém.
ninguém que as entretenha, ninguém que lhes faça um agrado ou lhes diga algo triste ou surpreendente. A ideia era como se me perguntasse o que a gente faz com a memória, o que a gente faz com as histórias que nos foram passadas, de que forma a gente lida com isso, a gente incorpora isso de alguma maneira para a gente mesmo, ou a gente nega, ou a gente diz eu não li, eu não tive acesso, o que é um movimento impossível. Por isso que mesmo quando os personagens tomam uma decisão radical, ou quando eles se negam a lidar com isso, de certa forma eles sempre estão lidando com aquilo, porque depois que você sabe alguma coisa, você não tem como voltar atrás. O que será do passado quando os rastros se forem e ficar apenas a memória? Como se os rastros dissessem alguma coisa. Os rastros contam sempre uma e outra história. É um livro sobre a origem. Ele é tanto um livro sobre a origem da ficção, quer dizer, como se me perguntasse de onde vêm as histórias, ou a gente perguntasse para um escritor de onde você tirou os seus personagens, o que te inspirou para escrever esses personagens. Você tem a primeira parte, que é o caderno de anotações, então é um escritor que está ali fazendo anotações para o romance dele, e a segunda parte, que chama ficção, que seria o romance em si que ele está escrevendo. Então eu criei duas ficções que estão interligadas ao mesmo tempo. Então, como em qualquer processo de criação, tem anotações, histórias que você achou ótima quando você estava planejando o livro, só que na hora que você vai escrever, essas histórias desaparecem, ou elas se transformam em outra coisa, ou o que resta delas é quase irreconhecível. E por outro lado, tem coisas que aparecem no livro que talvez as mais importantes, elas não estão no caderno de anotações. Talvez porque ele só foi lidar com isso na hora de escrever. E eu acho que o que tem também, que tem em todos os meus livros, mas nesse seja de uma forma ainda mais forte, é a ideia de uma participação do leitor, que exige dele um trabalho de reconstrução, ou mais do que de reconstrução, de recriação daquela história. Eu acho que em termos de estrutura narrativa, esse é meu livro mais radical. Talvez entre o eu te amo e o amor propriamente dito, haja um espaço intransponível. Talvez o tempo que passa, mas não apenas. Talvez o inevitável desencontro, essa incoerência. Leia o texto como se fosse parte de um romance. Talvez seja isso. E quando o amor acaba, resta apenas a ficção. Se eu não interrompo, vocês não me escutam, né? Vou botar agora, então, esse da Carla Madeira. Ela falando um pouquinho sobre a recepção do Tudo é Rio. Como é que as pessoas têm recebido e o quanto que ela se espantou. Tudo é Rio é um livro que ela publicou, que ela fala que ela começou a escrever esse livro e ficou 14 anos com esse livro guardado na gaveta, porque volta e meia ela botava mais uma anotação. No momento em que ela chega, o livro começa, né, com esse ato aí de violência, né, tem um ato de violência aí extrema no início, e ela falou que quando ela chegou nesse ponto, ela não conseguiu mais Uma coisa que eu escuto muito é o quanto Tudo é Rio mexe com o corpo. Eu não estou falando só da questão da sexualidade, porque essa é óbvia, mas eu estou falando assim, as pessoas precisam muito da metáfora do corpo para falar de Tudo é Rio. Nossa, foi um soco no estômago. Nossa, eu chorei. Nossa, então assim, é sempre muito assim dizendo de não ter ficado distante emocionalmente do livro, sabe? De não ter sido uma coisa aqui só mental. Eu vou te dar um exemplo. Eu, há um tempo atrás, eu fui muito tempo, eu fui em 2 presídios com Tudo é Rio. Eu fiquei impressionada como que a questão de Lucia não virou a questão. Não virou a questão. E eu perguntei para eles o que o livro tinha dado para eles. Se tinha feito alguma diferença ler aquele livro, não tinha feito. E aí eu ouvi uma das
coisas mais legais, assim, as coisas mais legais eu ouvi lá. Primeiro, um preso virou e falou assim, só de ver o nome deste livro, eu fico pensando que o que eu estou vivendo vai passar. Eu já achei super bacana. Aí depois um outro preso falou assim, depois que eu li Tudo é Rio, eu parei de odiar. Olha. Então, assim, mexeu num lugar de perceber que essa coisa não é o bem e o mal separados, né? Não é o bem e o mal separados, é um lidar com essas potências e os pactos civilizatórios que vão ajudando a gente a... Você mexeu com forças aí. Será que os seus leitores estão pensando na nossa conversa? Olha aqui. Fechar? Vocês estão me vendo, né? Que fechei, acho que eu parei. Já voltou. Voltou, né? Voltou. Então, agora, para fechar, eu vou ler um trechinho do Pré-História da Paloma Vidal, que foi essa autora que eu não consegui encontrar um vídeo dela. Então, o livro dela começa assim. No fim, você me dizia o tempo todo que eu complicava as coisas. Um lado de mim te odiava, o outro, o que eu continuava a te amar, tentava entender o que isso queria dizer. É esse outro que vai experimentar contar a nossa história de um jeito simples. Uma frase de cada vez. Essa frase e agora outra. Eu não me lembro do dia em que a gente se conheceu. Essa pré-história se apagou da minha memória. As frases precisam ser curtas. Caso contrário, as coisas começarão a se complicar. Eu não me lembro desse dia, mas me lembro de outro, que escolhi como a origem da nossa história. Os meus pais comemoravam o meu aniversário e o dos meus irmãos no play do nosso prédio. Era prático e era barato. Também comemoravam os aniversários da minha irmã e do meu irmão juntos, porque eles faziam anos no mesmo mês. Era agosto de 1989. Você usava uma camisa e no canto esquerdo do coração um broche com a estrelinha do PT. E assim ela vai contando a história e com esses pequenos elementos, né, símbolos, a estrelinha do broche, vai compondo a personalidade desse namorado, marido e ex-marido, né, dessa pessoa e como ela vai se transformando para ela aí ao longo do tempo. É isso, gente. Se vocês quiserem aí agora abrir as câmeras, falar, fazer perguntas, César falar sobre próximos passos, porque e a ideia são esses outros dois em escolha conjunta. Até uma coisa que você ressaltou, né, Renata, que eu acho que é importante lembrar também, é que o clube de leitura é uma caminhada em grupo, né? Então, esse grupo de autoras a gente conversou, mas assim a Renata apontou essas autoras e eu acho importante no seguinte sentido, de que nós temos leituras a gente lê aos pedaços, né? A gente lê uma coisa hoje no Instagram, uma coisa que alguém mandou um recado de WhatsApp, quer dizer, nós vivemos muito agora cercado pelo digital entre textos e imagens. E essas histórias são todas romances, mas que têm vozes femininas completamente diferentes, apontam essa diversidade de hoje, né, e da necessidade de que cada identidade possa encontrar, até para usar um termo gasto aí, mas que a gente usa, que é o seu lugar de fala, né? Então, ao mesmo tempo que o clube de leitura traz elementos que estão aí na vida acadêmica, mas trazem, sobretudo, essa questão da vida cotidiana e da literatura no dia a dia, né? O que é essa literatura de hoje? O que é essa literatura contemporânea? Como ela se expressa? Às vezes pega uma coisa que é um pedacinho de um texto do recado, de um diálogo de WhatsApp, pega a publicidade. Então, faz uma colagem que possibilita um outro olhar que muitas vezes a pessoa estranha, né? Carlos quer falar, pode falar.
Abre o seu áudio, Carlos, está fechado. Boa noite. Boa noite. Renata, eu fiquei pensando uma coisa. Primeiro, pensando como elas estavam bem vestidas, né? As autoras femininas, eu fiquei pensando se isso é um pré-requisito. Agora, a outra coisa é a seguinte. Você, na sua experiência de professora universitária, teria a impressão de que esses alunos jovens, contemporâneos, eles preferem autores em aulas de literatura também contemporâneos? Não sei, talvez. Eu acho que conseguem se identificar mais, mas eu não acho um pré-requisito, não. Eu acho, assim, mais... Tenho me questionado muito sobre isso, sabe, Carlos? Mas eu acho que é mais a maneira como eles são apresentados. Quando você... E depende muito da idade, sabe? Eu não sei de quem você está falando, se é de faculdade, se é de colégio. Quando é muito jovem em termos de colégio, eu acho que tem uma dificuldade na linguagem, quando você pega um autor, né, do século XIX, eu acho que tem uma dificuldade em acompanhar a linguagem. Mas de faculdade, né, que a gente dá aula para a faculdade, eu já não vejo mais tanto essa questão. Até porque quando a gente pega, né, essas problemáticas, esses temas, e a gente traz para o dia de hoje, e eu vejo que os alunos fazem isso também. Sabe? Ver a história, se fosse sobre a Jane Austen, eles iam pegar os conflitos dali e iam trazer para os dias de hoje, né? Iam levar para as suas vidas, você se apropria daquelas histórias também, né? Então, eu não sei, eu acho que é mais a maneira em que são apresentados. Essa é a minha opinião, né? De experiência. Certo. Como se reatualizassem, né? As experiências, as escritas antigas, mais antigas, né? Fossem reatualizadas por conta desse olhar, né? Ela falando de Goldstein, né? Em Razão e Sensibilidade, também faz essa ponte, né? Uhum. Exatamente. Uma coisa em comum dessas autoras que eu acho interessante, que são autoras que têm uma circulação muito grande, né? Então, essa circulação, acho que traz uma questão de trajetória também, né? De percursos. E no caso dessa leitura, o clube de leitura também tem um caráter um pouco que se chamava antigamente de leitura guiada, né? A Renata até falou dessa ideia de determinar os trechos, né? Vamos ler até, vamos supor, vamos ler 30 páginas na quinzena, e depois retomar a leitura de alguns trechos para pensar aí o personagem, pensar o ambiente e também trazer a recepção de cada um, porque essa ideia do clube de leitura também é pensar como cada um percebe essa escrita e essas narradoras, né? Esse conjunto do livro, né? Esses romances que muitas vezes não escapam um pouco dessa nomeação, né? Que já é uma nomeação em crise praticamente desde a metade do século XX, né? Assim, o romance está em crise. Ele está em crise e continua sendo reinventado, né? Celina, gostaria de falar alguma coisa? Só queria dizer que gostei muito da seleção. Achei bem bacana. Não li nenhum, então estou super curiosa. Mas esse do Todo Rio, esse já tinha ouvido falar e eu estava com vontade de ler há muito tempo. Uhum. Então, achei ótimo. Só que não sei se cada 15 dias vou conseguir, vai ter que ser um ritmo assim, mas é bom, né? Cada 15 dias um livro, eu acho ótimo. Não, a ideia é que seja... Tomara que eu consiga. Partes, né? Eu também acho cada 15 dias o livro inteiro, acho muito. Por isso que a ideia é uma parte, depois o livro inteiro no final, né?
Eu tenho uma questão, Renata, é assim, eu já li O Copo Vazio e o Tudo é Rio, que eu adoro, é um livro maravilhoso, né? Não conheço os outros dois. Mas eu tenho a impressão assim que as 4 autoras selecionadas têm universos e territórios um pouco similares, sabe? Assim, eu fico assim, a minha dúvida é essa, se não é uma vivência, sabe, parecida. São mulheres brancas, mais ou menos da mesma idade, de curso superior, que são professoras universitárias, psicanalistas, sei lá, entendeu? Tem esse universo assim de vida classe média alta do Sudeste brasileiro. E não sei, isso é uma dúvida minha, porque eu gosto muito assim também de ler coisas de outros universos, sabe? De outros territórios, tipo de mulher. Por isso que é legal deixar espaços, lacunas vazias, com possibilidades de serem preenchidas, né? Porque é uma observação maravilhosa, para abrir espaço para outras narrativas mais distantes do nosso universo. Achei, assim, excelente incorporar essa sugestão. É ótimo. A gente tem muitas, quer dizer, a possibilidade hoje de autoras do Nordeste, né? Tem uma do Pará, uma recente, que eu esqueci agora o nome, mas é muito bom, não vou me lembrar agora, mas eu acho que a gente pode pensar, né, Renata? A partir dessa ideia da Tatiana, excelente. E Isabel está escondidinha aí, não sei se quer falar alguma coisa. Sônia, não sei se está aí ainda. Elas levaram em consideração a minha sugestão, pegar um café. Você deu uma dica. Deitar, né? Elas responderam. Obrigado. Pessoal, uma coisa que eu também gostaria de avisar para vocês, quem for participar do clube de leitura, que é preciso se inscrever, né? Vocês se inscreveram para a aula aberta, mas existe a ficha de inscrição lá no link da bio do Instagram para as aulas que vêm em seguida. Então, que estão programadas para o dia 6 de abril. Né? A gente está vendo, assim, fazendo essa formação de turma, né? Vendo, e também, como disse a Renata, acho que é importante pensar que é trabalhar. A Tatiana trouxe essa inquietação, assim, tipo, não vamos ler só as sudestinas, como diz uma piada lá do Porta dos Fundos, né? Que os sudestinos, né? Quer dizer, porque todo mundo fala nordestino, mas ninguém fala de sudestino, né? Então, trazer justamente essas vozes aí de outras regiões. E a programação, a ideia é começar em 6 de abril, mas a gente está formando a turma ainda. Como são livros, são romances, né? A Renata vai trabalhar também com essa maleabilidade, né? A necessidade de vamos levar mais um tempo, um mês não vai ser suficiente, né, Renata? Eu acho que e cada livro também é diferente, né? O livro da Paloma Vidal é um livro muito conciso, outros já são livros mais isso é verdade. Tem uns que é de mais fácil leitura, né? Que você lê mais rápido, tem outros que são mais densos, que às vezes não é uma questão dele ser difícil de ler, mas é uma questão de você ter o seu tempo de aquietar aquilo que você leu, né? Certo. Bom, alguém tem mais alguma observação? O Carlos escreveu aqui no chat que que não conhecia, né? Peraí, deixa eu ver. Para mim vai ser uma situação desafiadora também não conhecer as autoras. Provavelmente não leria seus livros se não fosse o clube. Eu acho bem interessante essa ideia, justamente de trazer nomes que não... Por exemplo, a Carla Madeira atualmente é uma autora muito conhecida, e tal, mas vai mudando, né, nos universos, e até existe uma proposta agora entre autores, eu estou em contato, de fazer, por exemplo, uma lista de mais vendidos da literatura brasileira, para você não ficar tão preso aos best-sellers, né? Se você vai nas revistas, se você vai nos jornais, você vê listas de mais vendidos que acabam sendo uma referência para o grande público, queira ou não, e, na verdade, os autores brasileiros ficam
raramente aparecem um ou outro, porque as tiragens de best-sellers são enormes, né? E é uma perspectiva bem diferente do que a gente tem dos livros de autores brasileiros, né? Então, Renata, quer encerrar? Vamos... A nossa próxima aula seria quando, então? Seria 6 de abril, né, César? Mas aí 6 a gente de tem abril. que ver como é que vai Mas ficar. aí já tem que vir com o livro lido? Não, o livro todo não. Uma parte. Aí, a gente... Na verdade, acho que aí a gente começa a falar com as pessoas por mensagem, né? Enviar, mandar. Acontece que hoje também é uma aula... Até a página tal. E tem uma questão também, que quando o clube de leitura começar, vai ser pensado muito como o tipo de leitura que cada um faz. Por exemplo, a Tatiana já leu 2 livros desses selecionados, então ela já vai ter um feedback para, vamos começar por Tudo é Rio, mas aí vai ter uma rodada de todos se manifestarem, falarem quais são as suas leituras, quais são as influências, porque a gente sabe que essas autoras estão produzindo hoje. A própria Renata falou brevemente aí do histórico, da Academia Brasileira de Letras, Júlia Lopes de Almeida, Raquel de Queiroz, mas a gente tem toda uma história, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, quer dizer, elas escrevem de alguma maneira com certa liberdade, que parece uma liberdade recém-conquistada, mas que traz por trás disso uma história de confrontos,